Olá, estamos aqui hoje com mais um podcast, Elas Quem Sabem, com a nossa pré-candidata Francisca Corte, do nosso partido aqui, PDT, e a gente vai bater um papo bem gostoso aqui hoje com vocês. E eu queria começar perguntando a Francisca, pedindo a Francisca, né, que fale um pouco sobre ela. Quem é essa Francisca? Essa guerreira que está aí junto com os idosos, qual a importância, o que te motivou a mexer com esses idosos, né? E primeiro de tudo, falar sobre você mesmo, Francisco. Quem é você? Se apresentar para o nosso pessoal, para nossas mulheres. Olá, pessoal. Queria te dizer, Oides, em primeiro lugar, que é um prazer estar aqui com você. Você sabe que foi uma casa que eu cheguei e você me ajudou muito, tanto no projeto como me encorajou. Me fez uma pessoa diferente, uma mulher forte. Eu não esqueço daquele trabalho das oficinas itinerantes, que a gente andou praticamente quase todo o Distrito Federal. Eu tenho muita gratidão pela sua pessoa. Sempre por onde eu passo, o seu nome é citado e com muito orgulho. Assim, você abraçou aquela causa e Obrigada. Eu cheguei aqui crua, como diz a história, né? E você, assim, me moldou, me fez uma pessoa forte, uma mulher forte. Hoje eu vejo a vida assim totalmente diferente em relação à política pública. E isso me incentiva muito a ser candidata, né? Já pela terceira vez e eu nunca desistirei, tá? Mas quem é você, Francisca? Obrigada pelo elogio, mas eu quero saber quem é a Francisca. Fale aí. Eu sou Francisca Corte, viúva, mãe de 2 filhos, moradora de Ceilândia e uma lutadora. Eu sou a Francisca, aquela do sol, da chuva, de tudo. Uma nordestina raiz, né? Raiz, com certeza, viu? Tenho muito orgulho da minha origem, que é nordestina mesmo, e para lutar. Você sabe, esse projeto da terceira idade, ele veio através do PDT, e onde eu fiquei conhecendo as pessoas nas bases e algum lugar que não tinha um centro de convivência, eles pediam, Francisca, vamos criar o centro de convivência, vamos lutar, e você sabe, eu cheguei, você foi a primeira que marcou a reunião para a gente aqui, junto com a liderança do partido, onde a gente sentou, e a gente, naquele momento, conseguiu um espaço. E foi um espaço, assim, maravilhoso, que até hoje a gente sempre corre atrás e consegue dos espaços, mas você me ajudou muito, junto com Euclides e outras lideranças do PDT, e a gente conseguiu esse espaço e até hoje a gente trabalha com muito entusiasmo e tem dado resultado. Tá, Herô? Francisca, é muito bom ouvir isso, né, que nossas oficinas itinerantes, né, te incentivou a isso, né, mas assim, é muito por você, né, você é uma mulher guerreira, e assim, a gente olha e vê isso em você, essa sua coragem, essa sua vontade de lutar, né, e você hoje é presidente do movimento de idosos, né, do PDT, nossa pré-candidata mais uma vez, e eu sou muito orgulhosa de estar aqui hoje com você e tenho muito orgulho de saber que as nossas oficinas te ajudou, te incentivou, mas e você que está aí cuidando desses idosos o tempo todo, com eles, fazendo esse projeto bacana que você tem de dança, né? Eu queria que você olhasse lá e falasse bem, né, sobre esse projeto dos idosos, né, da dança, porque eu acho que é uma coisa que incentiva muito, que traz os idosos para a ativa, né? E às vezes o idoso tem uma aposentadoria boa, é bem financeiramente, mas ele se sente muito só, porque a gente sabe da dificuldade. Eu já estou com 60 a mais, né, gente? Então, assim, eu sei bem o que é isso, né? É claro que eu tenho uma vida muito ativa, né? Passo tempo, então a gente sabe que não é assim. Nós conhecemos muita gente na nossa oficina itinerante, muitos idosos que estavam deprimidos e ia para a oficina. Para quem não sabe o que é a oficina itinerante, era uma oficina que a gente fazia de artesanato, né? Sim. Que foi juntando as pessoas nesse DF inteiro e que trouxe alguns movimentos, fortaleceu alguns movimentos dentro do PDT. E você foi uma pessoa que quis. Então, assim, o orgulho e assim, eu é que tenho gratidão por você, porque você quis isso, né? A gente, às vezes, incentiva as pessoas, vai atrás das pessoas, busca, né? Porque, assim, não é o que eu... Não é o... eu quero isso, tá? Você quer, mas você pode e deve fazer as coisas que você quer. Você consegue. E você conseguiu.
Você quis isso, você quis essa ajuda para os idosos. Então, eu quero muito que você me responda o que você vê de dificuldade para os idosos, o que a gente poderia, né? Você é pré-candidata, né, eleita, o que você faria pelos idosos, né? Nós falamos aqui agora, antes de começar, sobre a questão dos idosos não votar. Toda categoria tem uma perspectiva, né, de melhoras, mas os idosos não querem nem votar, né, porque não precisa. Mas se a gente tiver um representante dos idosos lá no Congresso, como vai ficar, né? Os nossos idosos estão meio abandonados, a gente sabe disso, né? Então, você deve passar por mais, porque você está iniciativa com os idosos. Me fala um pouco das dificuldades desses idosos. Fala um pouco para a gente. Olha, Eru, é verdade. É muito difícil essa pauta idoso. Eu que já percorri quase o Distrito Federal inteiro, o simples fato de a gente precisar de um espaço. Você chega nas instituições, quando você fala, eu quero fazer um baile de idoso e tal, ele já te olha assim. Espera aí um pouquinho, que eu estou em reunião. Volta o dia seguinte. São vários obstáculos para a gente desistir. Mas geralmente eu falo, que eu tenho um parceiro também, porque eu sozinha eu acho que eu não suportava, né? Que é o meu parceiro, o Euclides, uma pessoa que a gente anda mesmo, a gente luta. E eu falo que a gente tem a cara de pau mesmo, porque eu não desisto, Eru. Eu chego e a gente às vezes tem que usar o estatuto, porque a minha experiência é escola. Você vê as escolas fechadas no final de semana. E a gente correndo atrás de uma salinha para fazer um baile para a terceira idade. Quantas escolas não tem no Distrito Federal? E eu falo da minha região especial, que é Ceilândia, gente. Ceilândia tem tantos espaços e a gente tem uma dificuldade, tem que brigar num bom sentido, Eru. Aí onde entra a política, né? A política, tanto a pública, que eu falo da partidária também. Porque os idosos adoram falar que não vota mais. Eu digo, gente, nós vivemos num país que nós respiramos política. Ou nós vamos votar ou nós vamos ser esquecidos. Eu sou bem clara, Eru, com essa questão da política. Eu não tenho dificuldade de falar política para o meu grupo de idosos. Porque tudo que a gente tem conseguido é através da política. Então, assim, a maior dificuldade que você tem hoje com esses idosos seria a questão de espaço para fazer os bailes. Sim, o espaço. Levar eles para dançar, né? E talvez também, né? Talvez um professor de dança que ajudasse a fazer uma coreografia, né? Porque a dança, a gente sabe que ela tira a pessoa da depressão. A gente sabe que a música ajuda muito, né, Francisca? Então, você tem uma dificuldade com espaço. Com espaço, Eru. É ônibus, porque eles gostam de passear, você sabe. Eu fico assim, eu sempre falo nos bailes, Águas Lindas, uma cidade aqui, tem um CCI, assim, de tirar o chapéu, Eru. Tem piscina, o idoso lá é bem tratado. Tem 3 ônibus disponíveis para os idosos fazer passeio. Eu vejo o Distrito Federal aqui, que seria exemplo, né, para o resto do país. Então vamos dar um recado aí para a nossa governadora, né? Pois é. Nossa atual governadora aí, para dizer para ela, olha, ajuda os idosos, abre espaço para esses idosos, mostre um espaço que eles possam ter essa dança final de semana, libere um ônibus, eu não sei qual é a secretaria, mas, né, vamos... É muito difícil, a gente passa, a cada passeio que eu faço é aquele negócio, a gente já fica, será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir? Agora falando aí na questão da governadora, em fevereiro a gente entregou todo o dossiê pedindo que fosse criada a Secretaria da Pessoa Idosa. E ela está com esse dossiê, nós fizemos um evento e ela pediu 15 dias, aí se calou. E a gente cobrou. Novamente, a gente está aguardando essa secretaria ser criada, né? Eu estou confiante, porque uma coisa assim que deixa a gente muito triste, Eru, em Brasília, hoje existe a Secretaria dos Animais, e não tem uma Secretaria da Pessoa Idosa, gente. Essa é muito triste. Mas só é o poder público que é culpado? Não. O idoso tem culpa. O próprio idoso, né? O próprio idoso, se ele não cuida, se ele não quer votar, se ele não preocupa com ele mesmo, né? Pior. Mas é que é difícil mesmo. Eu acho que é difícil para o idoso tá indo atrás, né? Porque às vezes depende do filho, depende do irmão, depende, né, de condição e às vezes não tem. Mas assim,
eu vejo a dificuldade do idoso também na saúde, Francisca. Como é que é esses idosos que você lida com eles na saúde? Olha, é muito difícil. Nós temos um parceiro, que é o Dr. Francisco, que é uma pessoa que nos ajuda muito. Mas é muito difícil, Eru, é muito difícil mesmo. Eles são vulneráveis, a gente sabe, né? Mas eu acho que tudo isso, eles têm que ter um entendimento que isso vem de quem tem o poder da caneta, Eru. É do deputado, é do senador. E a categoria tem que ser unida, porque tudo que nós temos alcançado é com a união de cada um de nós. Eu e o Euclides não conseguimos nada se não tiver aquele povo lá, você aqui no partido para ajudar, que é um partido excelente para a gente trabalhar, o PDT. Eu tenho orgulho de fazer parte desse partido desde o primeiro momento que eu cheguei. Você foi minha referência, tá? Você pode ter certeza disso, que por onde eu passo, eu cito o seu nome. Foi uma pessoa assim que me deu um equilíbrio. Eu passei a ver o mundo de outra forma. Porque quando eu cheguei àquela coisa, eu era crua mesmo. Até às vezes eu mudei, assim, me falava, eu dava resposta assim por cima da bucha. Hoje não, eu penso, eu vejo o ser humano de outra forma. E meu trabalho, a responsabilidade, aumentou a minha responsabilidade com eles, porque o que a gente faz com muito amor e carinho pelos idosos, porque a gente vê que há necessidade. Eu recebo, telefonema às vezes de uma hora da manhã de idoso. Nós precisamos levar esses cursos para que eles interagem nesses aplicativos, porque eles vão apagar uma foto, eles fazem uma ligação. Entendeu? Então, gente, e tem relato de idosos muito tristes. Eu tenho um relato de idosa lá do Recanto da Zema, que tem um filho que é bombeiro, policial militar e professor. Ela disse, Francisco, hoje que eu queria era comer uma carninha, né? Uma carne, é assim de cortar o coração. Então, hoje, o que a gente luta é pelo espaço, para ter a nossa instituição, ter o espaço para a gente poder fazer um trabalho melhor. Então, Francisco, o que eu entendi? Eu entendo que orientar os idosos, né, conhecimento em tudo é fundamental, né? Mas Sim. Principalmente para os idosos. Eu percebo que os idosos não têm conhecimento do direito deles. E percebo esse abandono realmente dos filhos com os pais. Né? Às vezes o pai tem você falou aí da questão de um idoso que tem filho bombeiro, filho professor, e está falando que quer comer uma carninha e não tem. Então, assim, tem esse abandono, né? Sim. Porque às vezes o salário do idoso mal dá para ele. E às vezes são pais que criaram os filhos a vida inteira, que lutaram por esses filhos e que hoje estão lá. Isso é uma realidade. Também, é uma realidade. Imagino que seja. E a gente passou por isso nas oficinas itinerantes. Sim. Então a gente sabe muito bem, né? Porque a gente andou essa cidade e percebeu que alguns idosos iam na oficina só para se sentir vivos, né? O que a gente quer é que os idosos se sintam vivos, né? Então é importante essa questão do espaço, é importante que se tenha uma cartilha do idoso e é importante... Com certeza, Herô. Importantíssimo, isso é importantíssimo. Essa secretaria, né, de idosos, né, da pessoa idosa, ajudando, né? E que nosso próximo governador, governadora, né, que venha, que pense nisso na secretaria. Mas você sabe que também a gente não tinha secretaria de juventude, né? Sim. Em Brasília. E hoje nós temos. Então, assim, quem sabe no próximo mandato eles criem essa secretaria dos idosos, né? E a gente está esperando nesse, Herô, porque foi prometido, ela prometeu para 2.500 idosos, tá? E está com todo o dossiê. Então, a gente está aguardando nos próximos dias aí essa secretaria. Não é um projeto para a próxima, é agora, que ela deu a palavra para 2.500 idosos. Francisca, esse trabalho que você faz é fundamental, eu acho, na vida do idoso, né? Já falei aqui da dança, que a dança tira esses idosos, né, dessa condição depressiva, às vezes. É um acolhimento, Irô, de verdade, é um acolhimento, a gente acolhe de verdade. A maioria dos idosos são carentes de um abraço. Sabe, no baile já teve idosos, Irô, que ele nunca tinha ganhado um bolo de aniversário na vida dele. E a gente criou o aniversário coletivo. Hoje, os filhos vai procurar lá Dona Francisca, minha mãe vai aniversariar, eu quero fazer o aniversário dela aqui. Então, isso é importantíssimo, Irô. Tá? A gente se sente assim lisonjeado, porque eu sempre falo, eu digo, eu não sou suspeita para alguém falar de mim. Eu mesmo falo, porque eu sei que eu acordo 1h da manhã, 4 horas da manhã para fazer o chazinho para ele.
o café, o caramelizado. A gente tem todo o cuidado de fazer um lanche balanceado. A gente não dá só uma coisa, entendeu? A gente serve várias coisas, é uma mesa repleta. Então, tudo isso me preocupa. É difícil, Heru. Não é fácil. Eu sempre falo assim, a política para o idoso ela tem que ser permanente. É uma política permanente. E nós temos que lutar por isso. E sempre eu peço por onde eu passo de gente, quem não for embora vai ficar idoso. E hoje eu não sou idosa, né? Eu estou com 53 anos. Mas daqui a 7 anos, pelas leis brasileiras, eu serei idosa. Então eu quero meu espaço para dançar, para ser feliz, para interagir com os outros, para ser uma pessoa alegre, né, Heru? Porque enquanto a gente é vivo, há esperança. E a gente quer viver bem. Eu quero viver bem, você não quer, não? Sempre. Muito. Francisca, eu sou muito orgulhosa de poder fazer parte dessa sua trajetória, né? De ter podido te incentivar. Com certeza, Heroídes. E muito orgulhosa de saber que esse meu incentivo te tornou uma pessoa que faz esse acolhimento com os idosos, que faz essa diferença com os idosos, né? Que fez a diferença na vida dos idosos. Porque eu percebo, quando a gente faz o baile aqui, a alegria deles nesse baile, desse acolhimento que você diz aí. E eu sou muito grata assim, a Deus também por fazer parte dessa sua história e orgulhosa de você, porque você é uma pessoa incrível, acho um trabalho sensacional, né? E eu fico muito feliz de verdade, assim, de estar fazendo parte. A gente sozinho não consegue, é você, é o Euclides, é outras pessoas que fazem voluntarismo pra gente, é o PDT que abre as portas pra gente. Eu, semana passada, tinha uma idosa perguntando, quando é que vai fazer um baile no PDT, Francisco? Eu digo, vou falar com a Heroídes. Então, é aquela coisa, não tem como não citar você, porque até o lanche, você me ensinou a servir, assim, eu observava o que você faz. Eu observei e hoje a gente monta a mesa com carinho, com amor. Então, por isso eu digo que você foi a referência para a gente. A organização. Tá? No início eu ficava nervosa, hoje não. Já tenho aquela tranquilidade, eu já sei o que eu vou fazer com muito carinho para ele. Então, veio daqui de dentro do PDT, tá? Na sua gestão com as mulheres, tá? Fiz parte da MT, que foi tudo assim que você me colocou, eu aprendi e eu soube aproveitar. Que penas que a gente tinha um grupo que... Hoje eu não vejo essas meninas aqui, mas eu soube aproveitar assim com muito carinho e amor e sou muito grata a você. E nunca esquecerei. É amor, né, Francisco? Com Cuidar certeza. de idosos, gente, é amor, né? É amor. É amor porque a gente sabe que quem não for antes vai ser um idoso. Então, nós somos, né, os futuros idosos. A gente sabe que Brasília está cada vez mais caminhando para a população idosa. Então, a gente tem que ter essa preocupação de uma secretaria, de melhorar o espaço para os idosos. De um hospital, praças, né? Um hospital. Eu acho até que deveria ter um hospital voltado para o idoso. Como tem para a criança, para o idoso. Porque, na verdade, essa transição a gente é criança, depende de tudo, e quando a gente se torna idoso, a gente se torna uma outra criança dependente de tudo. Com certeza. Então, bem mais vulnerável, quando né, eu falo assim, o que poderia melhorar para os idosos, talvez essa secretaria brigasse por um hospital de idosos, só para idosos, né? Com certeza. Seria uma coisa muito interessante. A gente sabe, Heru, que a gente que tem um pouquinho de conhecimento aí na polícia, a gente sabe que não é fácil, né? Mas pelo menos criasse um leito nos hospitais, porque já tem as instituições, um leito voltado para o idoso, fosse trabalhando para que acontecesse, né? A gente já pedia, assim, um leito, porque a gente sabe quantos idosos o doutor Francisco atende a pedido da gente. Doutor Lucas, né? Doutor Lucas Sena tem ajudado, o ortopedista tem ajudado muita gente também, como o doutor Francisco, que a gente quer agradecer aqui. Isso. Né? Inclusive, o doutor Lucas, tinha uma senhora, ela fez oficina, e ela aposentou. Eu vim saber um dia desse que eu encontrei ela. Ela me agradecendo, eu nem sabia. Depois, acho que de 3 anos. Foi lá no doutor Lucas e ela se aposentou. Ai, que bacana. Pois então esse acolhimento é muito importante, Francisco. Eu queria encerrar deixando o recado, né, para os nossos idosos, dizendo a eles que estamos aqui, que você está aqui, que estamos juntos com você, e queria que você deixasse um recado, né? Porque quando você fala assim, por que não um hospital para o idoso? Se tem um hospital para a criança, né? E se a gente se torna criança quando se torna idoso? Então, eu acho que o hospital seria
seria interessante para os idosos. Quero Com deixar um certeza. recado, ó, estamos aqui, orientação, acho que falta um conhecimento para os idosos. Às vezes eles deixam de ter uma aposentadoria, às vezes está tentando se aposentar. Queria que você deixasse um recado para eles, dizer que o nosso espaço está aberto, eu acho isso legal. Sim, Ero, a gente queria deixar também que, assim, eu queria muito, assim, que trouxesse os idosos para as audiências públicas, porque tem muito idoso que é cru, tá, Ero? E a questão da política, eu acho que eu já consegui, assim, conscientizar alguns, porque eu não tenho dificuldade para trazer para um evento político, gente, porque é necessário. Quem somos nós sem as autoridades? Também a gente sabe que os idosos são pegos em golpes, né, de internet, né? Não, herói pela própria família. O crime patrimonial, tem idoso que me fala assim, hoje eu não vou no baile porque eu não tenho R$1. Porque meu filho fez um empréstimo, minha nora, e eles contam mesmo, Herô. Contam mesmo, é assim, de cortar coração. Vão te cortar, hein, Francisca? Quando souber que você está contando. Então, mas a gente tem que falar para as coisas avançarem, né? A gente foi, na época que o doutor Lupe era ministro da Previdência, o assessor dele nos recebeu, tá? Explicou muita coisa que acontece, pois né? Eu queria até divulgar o nosso parceiro aqui, que é o doutor Wendel, Sim. que mexe com a aposentadoria, que tem ajudado, né, esses idosos também, orientado eles. Eles né, tiveram o nosso parceiro aqui do PDT, que é o presidente de Águas Lindas, tem muito ajudado esses nossos idosos. Então, assim, essa importância do golpe na internet, de ter um curso para os idosos, de estar orientando a eles que não clique, clique no link, você vai receber, você tem um dinheiro para receber, mas você tem que pagar. A gente sabe que eles vão nisso, então é muito importante que vocês, idosos, estejam atentos, não só os idosos, gente, mas eu já vi gente jovem cair nessa tentação de também, né, os namoros. Com certeza, né, tudo, né, tudo. A gente está vulnerável na rede, né? Então eu acho que o ideal, né, Francisco, talvez fosse uma cartilha feita, produzida. Com certeza, e eu vou fazer uma promessa aqui para você, e você, não sei o que você vai prometer, é uma promessa da gente tentar construir uma cartilha com nossos advogados para que tenham as orientações básicas para os idosos. É importante, uma cartilha dos idosos. É importante e necessário. A gente, Iro, quase não tem nada de políticas públicas para os idosos. Fazer uma coisa bem didática para que eles consigam entender, né, essa cartilha, consigam se orientar pela cartilha. Não deixar eles tão vulneráveis. Com certeza. E também no campo da política, tem que levar, nós temos que esclarecer as pessoas. Às vezes as pessoas pensam que a política é só pegar o título e votar mal. Porque você sabe que a nossa população vota mal. Quem trabalha, quem está aqui na base, é muito difícil ser alcançado. Né, ver o poder aquisitivo, a fisionomia, tudo isso conta, né? Então, tem que olhar mais para as bases. Por que eu gosto do PDT? Agora, eu vou falar só um pouquinho aqui da senadora Leila. Nos deu a emenda, senadora aqui do PDT, a nossa companheira. Do seu projeto. Do nosso projeto, deu a emenda, tá? Então, eu quero agradecer ela, toda a equipe, tá? Também, que nos ajudou, né? Então, é isso aí. A gente tem que, por onde eu passo, gente, sem senador, sem deputado, sem governador, nós não avançamos nada, porque eles que têm o poder da caneta. E o que a gente tem que fazer é se unir. Falar, saber reivindicar, porque tem muita gente que não sabe nem reivindicar. Não adianta você ficar apontando, jogando bala para um lado e para o outro. Nós temos que se unir, se organizar e dizer o que nós queremos, né? Então, Francisco, eu posso dizer que nós temos aqui uma pré-candidata, Francisca Cortes, né, com o propósito de ajudar os idosos, de levar políticas públicas para os idosos, de orientar esses idosos, de estar, se eleita estar no Congresso, trabalhando pela melhoria de condições para esses idosos. Então, nós temos aqui nossa pré-candidata e quero que você deixe um recadinho curto, mas bacana para eles, mas já quero dizer, vocês têm uma pré-candidata preocupada com vocês, que estão vulneráveis. Pode ter certeza disso, tá? Podem ter certeza, porque a gente trabalha muito. Eu queria dizer para vocês, gente, eu estou no melhor partido, um partido limpo, tá? Fácil de se trabalhar, não tenho dificuldade na rua, por onde eu passo de falar a sigla PDT.
as autoridades que estão aqui dentro, doutor Lupe, senadora Leila, das pessoas que fazem parte desse partido. E eu me orgulho, e como pré-candidata, a minha luta vai continuar. Como hoje a gente já luta muito, tem dado resultado, eu estou feliz com o projeto, a cada dia a gente consegue um parceiro, Elo. Então isso traz felicidade, traz energia para a gente, tá? E sempre lutarei. Até o dia que eu existir aqui na Terra, a gente vai lutar pela pauta do idoso. Podem contar sempre comigo, Francisca Corte, Euclides Assunção, que é o meu parceiro. Nós somos os coordenadores, assim, com muito carinho de vocês. Eu digo, sempre o que eu faço para vocês é com muito amor e carinho. Tá, Ero? Então, vocês idosos que estão aí sentadinhos no sofá, que estão nos assistindo, leia sobre a Francisca Cortes. Dê uma olhada nos projetos dela, na vontade, nesse carinho, nesse amor que ela pensa nos idosos, como ela pensa nos idosos, o que ela quer fazer pelos idosos. A gente precisa de um representante dos idosos no Congresso. E por que não nossa pré-candidata Francisca Cortes? Pense nisso e vem com a gente. É isso aí, Heroíde. Estamos juntas, viu? Pode contar comigo. Sei que você vai me ajudar muito. A gente está trabalhando para chegar. A gente sabe que não é fácil, mas a gente trabalha. A gente tem trabalho, tem orgulho mesmo do que faz. E num partido bom, tá? Onde a gente tem força, tem apoio, desde o início que eu cheguei aqui, tá? Então, é 12. Então, vamos junto? Chamar? Vamos junto. Vem com a gente? Vem com a gente. Vem com a gente.